Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Vamos agora falar sobre o multiplano. O multiplano é um objeto comercial, é uma invenção de um professor chamado Rubens Ferronato, um professor paranaense, que tinha alunos que estavam fazendo o nível médio, né, e o professor tinha que explicar uma série de questões, né, e descobriu que esses alunos tinham grandes dificuldades na área de matemática, então ele inventou o multiplano. O multiplano pode ser pensado como sendo um geoplano turbinado, tá? Ele trabalha, na verdade, com objetos um pouquinho diferentes, são pinos que ele coloca ali, não é fixo, né? Tem um monte de buraquinhos e pinos que ele coloca numa base, né? E através desses pinos ele consegue efetivamente produzir muito mais do que se conseguiria fazer utilizando o geoplano, tá? Ele é composto então por um plano retangular com um número grande de furos, são 546 furos, onde são feitos os cálculos e os gráficos. E ele tem também um outro dispositivo que é o multiplano circular, que possui 72 furos na circunferência, distribuídos de 5 em 5 graus. Tá? E aí, os pinos podem ser utilizados de várias maneiras, por exemplo, para fixar um elástico, para indicar a posição, para trabalhar com limitações, por exemplo, números negativos, números positivos, reais e etc. Tá? E os elásticos são utilizados para representar figuras geométricas, intervalos, etc. É mais ou menos o mesmo tipo de aplicação que se tem no geoplano. Tá? Então, além disso, ele tem umas varetinhas. Essas varetinhas, elas são flexíveis, né? Elas podem então ser utilizadas para fazer pequenos gráficos, né? Por exemplo, gráfico de função, pode fazer umas aplicações que são gráficos de barra. Bom, é uma coisa bem interessante. Eu vou passar para vocês um pequeno filme que demonstra como é que esse multiplano foi pensado para que vocês possam ter uma boa ideia desse aparelho. Então aqui eu tenho a caixinha do multiplano virtual, onde no primeiro compartimento eu tenho plano retangular, ele tem as linhas e colunas perpendiculares, no meio nós temos o relevo, onde é possível pelo tato perceber qual é o eixo X e o eixo Y, e logo abaixo as linhas para estudos de sinais. São 26 linhas por 21 colunas. Aqui está o multiplano circular, ele tem 72 furos em sua volta, a cada 5 graus um furinho. E 12 furos na parte central, onde representa a projeção do raio sobre o eixo X e sobre o eixo Y. E um furo central para trabalhar as funções trigonométricas, estatísticas e assim por diante. Continuando aqui na caixinha, eu tenho as barras para fazer cálculo de operações. Então, ele pode funcionar igual um soroban, são 4 peças. Os pinos usados para colocar em elástico, onde eu tenho pino de superfície circular e superfície lisa. Elásticos. A barra para estatística. Além disso, tenho fixador para prender um multiplano ao outro quando deseja colocar uma grande quantidade de peças. O esboço da parábola, o esboço da reta, então quando ela é crescente, decrescente. Trabalhar em 3 dimensões, então nós teríamos aqui a peça para montar prisma, pirâmide e assim por diante. As hastes que serão colocadas para o hexágono, um prisma hexagonal. Hastes para um prisma de base triangular, de base quadrada. Para a trigonometria, a gente tem as pecinhas para a função seno, função cosseno e também
tangente e cotangente, onde pode ser colocado perpendicular ou linear. No compartimento inferior, nós temos a parte dos pinos identificados em braille e também em indo-arábico. Então aqui eu tenho o número 1. Então esse pino ele tem ao mesmo tempo o braille e o indo-arábico. E assim para os demais pinos. Também o número 2, o 3. Então aqui as cores estão número 1, vermelho, 2, laranja, amarelo, o 4, verde, o 5, azul claro, o 6, azul escuro e assim por diante. Então tenho o mais, menos, vezes, dividir, igual, x, y e z. Então tanto dá para trabalhar as operações como também boa parte das equações. Em complemento, a gente tem que fazer um elogio ao professor Rubens, que a invenção dele, além de ser uma invenção de reconhecimento nacional, ele participou de um concurso chamado Global Teacher Prize, ou seja, Prêmio do Professor Global. E ele foi um dos 50 finalistas desse prêmio, né, que é concedido a um professor que tenha uma habilidade excepcional e que tenha feito uma contribuição muito significativa para a profissão de professor de matemática. É muito legal, realmente. E vale a pena vocês darem uma olhada no site www.multiplano.com.br. Eu quero dizer, primeiramente, que esse é um site comercial, tá? Mas é um site que foi desenvolvido com a tecnologia brasileira, né, sobre um produto que tem realmente feito muita diferença nas vidas das pessoas com deficiência visual na área de matemática.